A equação x² mais raiz de 2x mais cosseno de θ, com θ maior do que zero e menor que π, não admite raízes reais se e somente se. Então, olha só, essa é uma equação de segundo grau na variável x, né? Então, ela não admite raízes reais quando δ é menor do que zero, quando δ é negativo. Quem é δ? Δ, nesse caso, é b² menos 4ac. C é cosseno de θ. E eu preciso que isso seja menor do que zero, que isso seja negativo para não assumir raízes reais. Portanto, raiz de 2² é 2. Então, 2 menos 4 cosseno de θ precisa ser menor do que zero. Passando 4 cosseno de θ para o outro lado da igualdade, a gente tem que 4 cosseno de θ tem que ser maior que 2. E passando o 4 dividindo, a gente conclui que o cosseno de θ tem que ser maior que 2 dividido por 4, que é meio, estritamente maior. O ângulo do primeiro quadrante, que tem cosseno igual a meio, é o ângulo de π/3 ou 60 graus. Vou deixar em função de deixar em radianos, porque é a resposta que está ao exercício. Então, ângulo de π/3 radianos. Note o seguinte, para ângulos menores que π/3, por exemplo, esse aqui, não sei, o valor do cosseno é sempre maior do que o ângulo de π/3, porque o cosseno é exatamente essa medida. Olha para o π/3. O π/3, ó, o cosseno é só essa medida aqui. Isso vai acontecer com qualquer ângulo que seja menor do que π/3. Então, para ângulos menores que π/3, o cosseno desse ângulo é maior do que meio. Então, o cosseno do ângulo vai ser menor do que meio quando esse ângulo for maior do que π/3. Então, quando a gente tem um ângulo maior do que π/3, um ângulo que está aqui, por exemplo, vamos analisar apenas o primeiro quadrante. O ângulo que está aqui, o cosseno dele vai ser menor do que o cosseno de π/3, que é o que a gente está querendo. Então, eu já sei que esse meu θ tem que ser menor do que π/3 para que o cosseno dele seja maior do que meio. Só que o meu intervalo em que θ está é de 0 até π, então eu tenho que analisar o segundo quadrante também. Só que no segundo quadrante, o valor do cosseno de todos os ângulos aqui é negativo. O cosseno para os ângulos do segundo quadrante é sempre negativo. E eu quero que o meu cosseno seja maior do que meio, ou seja, eu quero que ele seja maior do que um número positivo. Então, não tenho nenhum ângulo do segundo quadrante que satisfaça essa desigualdade que eu estou querendo. Então, os únicos ângulos que satisfazem são os ângulos que estão entre 0 e π/3. Portanto, a resposta correta é a letra A.